Priscila Camargo, artista plástica e professora de artes plásticas e artesanato. Vamos pintar esta paisagem? Tem uma expressão bem tranquila. É fácil, siga o passo a passo, não pule para não perder as dicas. Usei poucas cores, apenas escurecendo e clareando. O link das misturas de cores está na descrição deste vídeo, assim como também a lista de materiais contendo as tintas acrílicas e a óleo. É só substituir. Deixe seu like clicando no joinha. Compartilhe e comente. O vídeo está um pouco mais acelerado, um pouco mais para frente, o que poderá causar algumas dúvidas. Pergunte nos comentários que responderei. Quem ainda não se inscreveu no canal, inscreva-se e clique no sininho para receber as notificações do YouTube. Para quem irá assistir, boa aula! Fiz aqui um esboço simples, onde iremos pintar uma paisagem bem tranquila. Faremos primeiro o céu, depois faremos um fundo aqui nessa parte todinha de terra, aqui também, e também um fundo para o rio. E depois acrescentaremos elementos, ok? Tem aqui a linha do horizonte, ponto de fuga, e vamos dar sequência, começando com a pintura do céu. Vamos começar a nossa pintura colocando nossa paleta de cores. Eu tenho aqui o branco de titânio, azul cobalto e azul cerúleo. Quem quiser pode estar usando o azul da Prússia ou apenas o azul cobalto. Não precisa deste azul, estou colocando para colocar outros tons no meu céu, tá? Mas não é obrigatório. Quem tiver apenas o azul da Prússia ou o azul cobalto, usa. E faça a misturinha, que é o nosso médium, que eu deixo descrito depois na tela e na descrição do vídeo. A lista de materiais também estará na descrição do vídeo. Então, vamos começar pintando o nosso céu, umedecendo o pincel, tirando o excesso em um paninho. E em seguida, vamos pegar o branco de titânio, com um pouquinho do azul cobalto, dar mais ou menos um tom bem clarinho para o céu. E eu farei assim várias manchas escuras, tá? No céu. Então ele estará bem misturado, bem manchadinho, tá certo? Então vamos começar aplicando essa misturinha no meu céu. Estou usando o pincel tamanho 16. E vou fazer o meu céu todinho. Você pode estar dando pinceladas em X, assim, um lado e o outro do pincel, ou estar boleando a sua tinta, tá? Então, faça bastante manchinhas, partes mais escuras, partes mais claras. Deixe o seu céu bem diferente e mais parecido com o natural possível. E vai aplicando a sua tinta, partes mais escuras, partes mais claras. E isso dá aquela impressão da massa de ar no céu. E um céu assim bem bonito, bem iluminado pelo sol brilhante. Então queremos uma paisagem bem tranquila, do tipo que olha e realmente você se sente tranquilizado ao olhar para a tela. Quando se aproximar da linha do horizonte, você faça um tom bem mais claro, o mais claro possível, tá certo? Mais ou menos neste tom. E vai pintando o seu céu. Faça um encontro das cores. Deixe o seu céu bem manchadinho, naturalmente. E vá compondo o seu céu. Aqui apliquei parte do azul cerúleo e aqui o azul cobalto. E aqui formulando assim algumas nuvens. Então eu entro assim com o branco e venho boleando quando eu quero fazer
nuvens, dar a impressão de nuvens. Olha. Então você vem boleando a sua tinta. Onde você quer deixar um pouco mais claro, deixe o branco um pouco mais puro. Só isso. E vem boleando, buscando deixar o seu céu bem alegre. Se você pinta por depressão, por esses motivos de saúde, busque cores bem alegres, bem felizes, para te deixar para cima. Uma pessoa depressiva, ela costuma pintar cores muito tristes, não faz isso. Tente usar cores bem fortes, cores vivas, cores que alegram. Então, quando você bate o olho na tela, você já se sente feliz, porque as cores vão refletir isso em você. Então, busque deixar a sua vida um pouco mais feliz, trazendo assim para a tela alegria, para que você sinta alegria. Então, faça isso. Vai trabalhando a sua tela com as cores fortes, vai pintando, não gostou de uma parte? Muda. Vai pintando, vai sentindo-se bem, vai descarregando essas coisas ruins, joga fora, usa só as coisas boas que tem dentro de você. Procure traduzir o que você sente, a sua vontade, na verdade, porque se você está sentindo tristeza, você tem que procurar alegria. Então busque a alegria nas cores, nas formas, olha, vai trabalhando bonitinho, puxa a tinta, vira para cima, faz umas marquinhas assim nas suas nuvens, dando assim um ar assim de brilho do sol batendo nas nuvens e entrando, né, dando alegria, dando leveza. Vai trabalhando a tinta com bastante entusiasmo, buscando só coisas alegres, só imagens alegres, tá certo? Meu pincel tá bem baqueadinho, estão quase todos assim, ou soltando muito pelo, ou todo espanadinho. É assim vamos fazendo a nossa pintura. Então, traduza aí a sua tristeza em alegria, para que você se sinta alegre, para que você se sinta feliz. Olha que céu lindo estamos fazendo, olha. Então, como eu disse, vai colocando branco, vai dando brilho no seu céu, deixando bem bonito. É só acrescentar o branco onde você quer que pegue mais brilho no céu. Aqui nessa parte, quando vai se aproximando aqui da terra, dá uma esfregadinha para tirar o lápis, olha. E vai pintando, ó. Espalha bem a sua tinta. Tem hora que precisa apertar um pouco o pincel para entrar bem na trama do tecido. E tem hora que você tem que deixar a mão bem levinha para fazer esse degradê de cores, tá certo? Então, continua. E vamos fazer agora esse gramado aqui, apesar que vamos fazer primeiro o fundo. Eu vou usar amarelo ocre com branco mais distante, e conforme eu vou me aproximando aqui do primeiro plano, eu vou intensificando a cor, deixando um pouco mais forte, tá certo? Um pouco mais escura, um pouco mais forte. Mas não escura, forte, intensa, tá certo? É apenas um fundo e depois iremos colocar vegetação em cima desse fundo. Então eu vou fazer e volto num piscar de olhos, como sempre, aplicando a tinta no fundo dos dois lados, de cá e de cá, misturando então, como eu disse, amarelo ocre com branco nas partes mais distantes. Conforme estou me aproximando, eu vou intensificando a cor. Isto desse lado. Desse lado de cá, ele já está no segundo plano e já vem para o primeiro plano. Nesse outro lado, ele já está no segundo plano e já vem se aproximando do primeiro.
Então, eu vou colocar a tinta já mais forte um pouco aqui. Desculpem, a câmera estava um pouco alta. Então é isso. Eu venho primeiro desse lado, começando com o amarelo ocre bem clarinho, trazendo para frente. E aqui, nessa parte, como já está em segundo plano, eu já vou começar com a cor um pouco mais forte e trazendo também para primeiro plano, ok? Então é já no piscar de olhos, não saiam daí. Vejam que eu apliquei o amarelo ocre com o branco nas áreas mais distantes e vim trazendo para o primeiro plano, escurecendo. Esse monte aqui eu fiz um pouco mais forte, que ele está no segundo plano, como eu havia dito. Deixei aqui esse caminho que conduz até a ponte e o outro lado onde desce da ponte. E também por debaixo da ponte eu completei aqui o espaço todo com tons de terra. Agora eu vou começar a aplicar o azul na água, tá? Agora eu vou fazer um fundo aqui para a água e volto em seguida, num piscar de olhos e também mostrando alguns flashes. Apliquei aqui o azul bem mais claro, conforme está mais distante. E quando vim me aproximando aqui no segundo plano, já está um pouquinho mais forte a cor. Chegando no primeiro plano, a cor se intensifica e fica mais forte ainda, mais escura. Mais escura, mais intensa. Então eu vou aplicando o azul cobalto aqui, praticamente puro. E isto estamos fazendo um fundo, porque ainda não temos a vegetação para ver reflexo de vegetação, né? Sombra. Então, eu estou aplicando aqui um fundo no rio, para depois dar sequência na pintura, aplicando reflexo, sombra, brilho, dar um movimento na água. Então, é só aplicar o azul cobalto aqui quase puro, ou Prússia. Isso dependerá da cor que você estiver usando. Por enquanto, será este o nosso fundo. Tudo isso que estou fazendo é para simplificar para vocês no passo a passo. Tá certo? Nestas partes mais distantes, eu misturei verde inglês com amarelo ocre e branco para fazer esta parte. Então, eu pego um pouquinho do verde inglês número 5, ou ocre, mais verde inglês do que ocre. E um pouquinho do branco. E vou aplicando nessas montanhas mais distantes, dando efeito da distância. Então, eu venho aplicando conforme a montanha. Eu faço algumas partes descendo para cá, outras descendo para lá, sem cobrir toda a parte de terra, deixando algumas partes à vista. Fica muito legal, deixa assim manchadinho mesmo, dando essa noção de terra, tá certo? Então eu venho aplicando a minha tinta, a minha mistura, conforme mais distante, mais clarinha. Então, se tiver um pouco forte, você misture mais branco e deixe ficar bem clarinho. Quanto mais distante, mais claro.
Quanto mais próximo, mais forte a cor. Então temos aqui vários morros, né? Montanhas, morros. E eu venho trazendo para perto, sem cobrir toda a parte que eu fiz de terra, tá certo? Então aqui está distante, quanto mais distante, menos formas eu vejo, menos detalhe eu vejo. Então, conforme vai se aproximando do segundo plano, é que começa a tomar um pouco mais de forma na vegetação. Então vem aqui trabalhando a tinta, vai imaginando e deixando algumas partes sem aplicar a tinta, porque já tem a tinta de fundo, que nós pintamos num tom mais de terra. Aí conforme eu disse, vai se aproximando do segundo plano, eu já deixo a tinta um pouco mais forte, o tom da cor um pouco mais forte. E venho trazendo para perto. E vou imaginando os morrinhos, se eu viro para cá, desceu para cá, viro para lá, desceu para lá. Vai imaginando e dando as suas pinceladas, compondo o seu espaço completamente. Do segundo plano, que é o meio da tela, para frente, para o primeiro plano, eu já irei dar batidinhas, mostrando já uma parte da vegetação. Não é apenas essa que teremos, mas vamos nos aproximando do primeiro plano, já dando batidinhas, intensificando a cor, deixando-a mais forte. Depois faremos árvores, faremos sombra. Então nós estamos compondo um espaço, começamos com a tela em branco e estamos compondo um espaço. E como eu disse, eu quero uma paisagem que seja de um lugar bem tranquilo. E daqui para frente já começo com batidinhas, misturando o verde inglês com o amarelo ocre. Agora já não vou colocar mais o branco. E já venho simulando as minhas vegetações aqui mais próximas. Então elas já têm um tamanho assim mais ou menos que já dá para notar que temos uma vegetação aqui. Então eu misturo a tinta, puxo e viro o pincel para cima e venho dando as minhas batidinhas, já simulando a vegetação. Isso eu venho até perto da ponte aqui e depois vou intensificar um pouco mais as cores e também as formas. Já venho cobrindo com vegetação. Dei umas batidinhas apenas com a sujeirinha do pincel nas partes mais distantes. Sempre buscando o cantinho do pincel. Se quiser usar um pincel menor, fique à vontade. Um pincel mais velhinho é melhor, ainda que ele não tenha já o cantinho, que atrapalha um pouco, né, a nossa pintura. Todo artista gosta muito dos pincéis velhos na hora de dar as batidinhas e simular a vegetação. Farei isso desse lado todo e depois neste. Então eu vim aplicando a tinta um pouco mais diluída, lembrando que quem tá pintando a óleo tem que esperar esse fundo secar, tá certo? Para depois entrar com o verde inglês misturado com o amarelo ocre e o branco, que nessa parte aqui eu misturei com branco. Pra cá já não misturei com branco, eu misturei com o amarelo ocre e vim aqui passando a tinta misturada e já fazendo batidinhas, simulando a vegetação um pouco mais próxima, que ainda não é o fim, tá certo? Então, é por etapa, é no passo a passo. Então, fiz esta parte, cheguei até aqui no caminho,
Depois colocaremos uma vegetação mais visível. Agora tem esta outra parte que eu farei o mesmo com batidinhas de amarelo ocre misturado com o verde inglês. Não esqueçam. Amarelo ocre mais o verde inglês. Mais verde do que amarelo, não esqueçam. E vamos fazer aqui também a nossa simulação aqui de vegetação. Já vai aparecer um pouco mais as batidas, tá certo? Então faz um pedacinho e já dê batidinha, pertinho uma da outra. Fazer uma parte que vocês estejam vendo. Aqui faço e já venho com batidinhas, já simulando a vegetação, batidinhas próximas uma da outra, e já venho fazendo isso. Então é isso, pego a tinta, puxo a tinta, viro o pincel para cima da parte que eu peguei a tinta e já vou aplicando as minhas batidinhas, simulando a vegetação. Deixe sobrar um pouquinho, tá? Acima do morro. E o restante vem compondo o espaço aqui, espalhando a tinta do pincel. Pode deixar um pedacinho como a terra tivesse assim desmoronado e deixando umas partes sem o verde. Então vai ficar assim bem transparente. Depois iremos iluminar, tá ok? Então, aqui estamos descendo o morro. Então, as pinceladas, olha, eu desço assim, não assim, assim. Enquanto o verde inglês estiver úmido aqui, eu venho com verde VCA agora, fazendo batidinhas. Então, onde eu começo, fica um pouco mais forte. Eu vou gastando a minha tinta, vou espalhando as batidinhas, simulando vegetação. É uma vegetação aleatória aqui, tá? E venho só com a sujeirinha do pincel, subindo, distanciando do primeiro plano. Só com a sujeirinha. Sempre dando batidinhas, subindo e descendo. Olha que eu não viro o pincel. Eu bato sempre o cantinho para lá e para cá, sem virar o pincel, certo? E venho só com a sujeirinha do pincel, compondo essa parte mais distante um pouquinho aqui, olha. Só com a sujeirinha do pincel. Então, eu começo aqui embaixo, no primeiro plano, gasto a tinta com as minhas batidinhas e vou subindo, gastando a minha tinta. Então, onde eu começar as batidinhas, ficará mais forte. Conforme vou distanciando, vai ficando um pouquinho mais ralinha a tinta, um pouquinho mais fraca. Se você achar que ficou muito fraco em alguns pontos, pegue mais um pouquinho de tinta e bata mais um pouquinho. Não tem problema. Só que deve parecer uma vegetação.
Não pode parecer batidas mal feitas, conforme vai observando, tem que ver que é uma vegetação. Então, por isso que eu ando com o pincel para lá e para cá e vou forjando aqui a vegetação. Alguns pontos ficarão mais fortes, outros mais fraquinhos. Depois ainda iremos colocar mais sol, luz. Então, estou trabalhando aqui com as áreas de sombra, deixa sobrar aqui as batidinhas, porque nesta distância não conseguimos ver uma folha na sua forma real. E vou dando as minhas batidinhas, onde eu comecei está mais forte, quer dizer que aqui eu estou no segundo plano, então está um pouco mais forte mesmo. Mas o mais forte tem que ser aqui, mais próximo do primeiro plano. Você vai observando e vai vendo se está conseguindo dar esse aspecto de profundidade na sua tela. Conforme vai distanciando, vai diminuindo as formas as cores vão ficando um pouco mais fracas, um pouco mais opacas. Então, tudo isso tem que ser observado. É um bom exercício de concentração. Aí você fala assim, nossa, agora você colocou a tinta muito forte nessa parte. Não tem problema, depois nós iremos jogar luz em algumas partes. Então essas partes serão as áreas de sombra mesmo da vegetação. Só não posso cobrir tudo com a parte escura, mas algumas partes faz parte. E é muito gostoso estar fazendo isso, estar observando. Ah, eu gostei dessa parte, ah, eu não gostei. Tem isso também, né, de estar gostando ou não. Então aqui, ó, tenho já um pouco um matinho mais denso, mais cheio de folhas, então ele automaticamente ficará mesmo mais escuro, olha. Então não precisa ser aquele desespero de tem que ficar assim, assim. Vai criando a sua vegetação, só que quanto mais intensa a cor, mais próximo fica. E com isso também o tamanho do que você está fazendo, da sua árvore, da nuvem, se é uma pedra, se é um coqueiro. Então intensifica em algumas partes e outras não. Não vai desmanchar tudo que você já fez. Se fez é porque tem que aparecer, então é isso. Vai compondo aqui o seu espaço. Então eu fiz desse lado, encosta bem na ponte, porque a ponte tem que estar na frente deste mato. Esse mato não está na frente da ponte, é o contrário, a ponte é que está na frente. E farei aqui desse lado agora, do lado de cá do caminho, mais intenso. Aqui começo também meio intenso e vou diminuindo, mas não vou até lá na distância. Depois eu mostro para vocês até onde irei. Porque esse aqui já é o outro lado, já é outra perspectiva. Fiz este lado agora, observem como eu fiz, onde eu coloquei o PCE, sempre com pouquinha tinta, e nessa parte mais distante aqui, eu misturei o VCE com o inglês, o inglês com o VCE, na verdade. Sempre primeiro o claro, depois o escuro. E vai escurecendo, é mais fácil escurecer do que clarear. Então eu misturei o verde inglês com um pouquinho do VCE e dei umas batidinhas muito levinhas mesmo aqui nessa parte aqui distante. E o restante deixei como está mesmo. Então esta parte aqui, olha, nota que eu deixei um pouco mais intenso, algumas partes que são... Cada um desses é uma vegetação, olha. E o que está do lado são vegetações pequenas crescendo.
Então, observar a natureza é muito importante. Então, cada aqui temos uma vegetação um pouco mais alta e outras nascendo, outras pequenas. Às vezes queimada, às vezes morreu, às vezes já secou, entendeu? Então, tem vários tipos aqui, porque é uma vegetação assim bem natural. Então eu fiz toda essa parte, depois essa parte e vou dar sequência na pintura e quando eu fizer cada parte que eu fizer agora eu vou explicar como foi que eu fiz, tá ok? Então até já no piscar de olhos.
Para fazer o flamboyant, as folhas verdes eu usei verde Persier e amarelo de cádmio, misturando o amarelo de cádmio com o verde Persier, dando esses tons mais claros no verde. No vermelho, eu usei o vermelho claro e clareei com amarelo de cádmio, porque estou usando as tintas acrílicas. Na descrição do vídeo vou deixar as duas listas de materiais das tintas. As duas listas das tintas, tanto a óleo quanto a acrílica, porque são nomes diferentes para óleo e para acrílica. Nas outras partes verdes eu usei verde Persier com branco, usei verde Persier com branco e amarelo de cádmio, usei verde Persier com amarelo de cádmio. E quando eu não misturei o verde Persier e o amarelo de cádmio, eu misturei também verde Persier, amarelo de cádmio e branco. E nessas partes aqui eu usei laranja de cádmio e branco apenas. Na ponte eu usei sombra queimada, amarelo ocre e branco. Apenas isso na ponte. Agora vou fazer a água. E também será no speed, tá certo? Bem rapidinho, porque essa tela é muito demorada. Então eu tive que usar o speed para poder agilizar, tá certo? Então é isso. Vou fazer agora aqui a parte da água e encerrar essa pintura. Terminamos mais uma tela, pessoal. Espero que tenham gostado. Não esqueçam de deixar o seu like. Curta, compartilhe com os amigos e pratiquem, tá certo? Pratiquem bastante. Até nossa próxima aula, nosso próximo vídeo. Tchau!